E aí, galera, tudo bem com os senhoritos e as senhoritas? Eu espero que muito bem. Aí diga-se de passagem, espero que esteja tudo bem aí, diga-se de passagem, de muito mais bom modo, de todos os bons modos que existam e que venham a existir. Bom, deixa eu mostrar aí, ó, a noite, cair da noite. Posso mostrar ali também, né, esta vista panorâmica daqui. Tá complicado, mano, gravar, moleque jogando muita pedra. Enfim, bom, gente, então o negócio é o seguinte. É um tema que estava completamente fora do meu radar, né? Mas ligando alguns pontos, eu acho que, para mim, ao menos para mim, fizeram todo sentido, né? Eu vou falar, gente, porque, né? Eu vou falar STF, né? Se o YouTube querer bancar uma comigo, né? Querer levar uma comigo, o problema dele, né? Acho que não tem nem mais como camuflar isso, né? O YouTube, né, do jeito que ele é, não me estranharia nada se ele Sheldon bandasse completamente esse vídeo ao ponto de ter uma visualização, um comentário, um like, né? Mas eu acho que pra mim não tem mais como eu ficar falando sapinho, ficar falando em códigos, né? Eu acho que a questão é tão urgente, né? Que não tem nem como camuflar, né? Não tem nem como camuflar a mensagem, a palavra. Então, gente, o negócio é o seguinte. Bom, eu acho que era pra gente já ter a anistia, né? Do dia 8, dos presos políticos do dia 8, né? Bom, eu acho que sim, né? Esse seria um momento mais oportuno disso acontecer, porque eu acho que o STF não iria atrapalhar tanto a gente, né? Do jeito que as coisas aparentemente pareçam estar, né? Demonstram estar. E eu acho, gente, que infelizmente, né? Por mais que eu goste do Bolsonaro, eu acho que ele tem e teve boas intenções, né? Peraí, deixa eu tirar minha cachorra daqui. Será que é meu vizinho querendo entrar? Se for, eu já tento. É ele mesmo. Peraí, gente, já volto aqui. Bom, gente, desculpa, tive que dar uma pausa aí. Tive que dar uma pausa aí pra ajudar o amigo, o vizinho a estacionar o carro, né? Mas peraí. A gente conversou, né? Conversou aí a situação do garoto, né? Infelizmente, né? O menino aí tem problema psicológico, mental, toda hora taca pedra no telhado da vizinhança inteira, né? Acho que idem a minha, né? Então foi isso que a gente conversou, né? Mas enfim, então recapitulando o assunto, gente, eu tava falando aí com relação né, na nossa Suprema Corte, né? E bom, eu acho que é exatamente isso, gente, como eu falei pra vocês, né? Eu acho que em partes a anistia, né, a anistia dos presos políticos do dia 8 deveria acontecer, gente, por mais bizarro que pareça, né, e por mais que eu falei agora aqui há pouco, né, pelo menos há pouco para vocês, né, enfim, que o Bolsonaro realmente, eu acho que o Bolsonaro teve boas intenções, tem boas intenções, né, ele foi um bom presidente, né, ele foi um bom presidente assim pro povão, mas eu acho que o Bolsonaro ele vacilou muito pô, ter indicado o Mota e o Alcolumbre para as respectivas casas que eles estão, né? Porque, pô, o Mota e o Alcolumbre, hoje, né? Hoje, pelo menos o Mota, né? Que eu tô falando, né? Não aí nos primeiros 3 meses, né? Os primeiros meses aí da governança dele, né? Da atuação dele aí no Palácio do Planalto, né? Perdão, na Câmara, né? Isso, na Câmara, né? Câmara, Senado, né? Então, esses 3 primeiros meses, né? Milagrosamente, né? Ele fazia uma outra coisa que presta, né? Esses 3 primeiros meses aí da atuação dele na Câmara dos Deputados, né? Agora já virou, vamos dizer assim, agora já virou o ovo, né? Agora já virou e ele tá completamente inepce, né? Completamente indiferente para tudo, né? Para todas as pautas bolsonaristas. Eu ia comentar isso com vocês, né? Eu acho que o momento agora, eu vou fazer uma análise, né? Eu vou destrincheirar, vou trazer essas miudezas, né? Vou esmiuçar bastante isso com vocês, porque eu acho que agora seria um momento oportuno, né? Eu acho que infelizmente a gente isso não vai acontecer, né? Eu acho que infelizmente isso não vai rolar, né? Isso não vai vir a se concretizar, né? O que é muito ruim para todos nós. E eu vou Peraí, gente, que o vizinho falou me atrapalhou. Eu tava falando aí que eu acho que isso não vai se concretizar, né? E a questão aí do porquê, que eu acho que esse seria um dos momentos mais oportunos, né? Mas enfim, bom. Para falar bem a verdade também, né? Eu acho que o Bolsonaro ele teve um pouco de culpa de querer indicar os dois. Né? O Bolsonaro ele simplesmente poderia falar não, para mim tanto faz. Né? Esses dois, os dois são ruins demais. Os dois vão chegar lá, eles não vão fazer a pauta da anistia, não vão fazer absolutamente nada, né? Se bobear, eu não ligo nem tanto deles fazerem algo para mim, né? Eu como Bolsonaro, né? Deixa que eu me viro. Mas o ruim é as pessoas que me apoiam, né? Que tomaram essa culpa e estão sofrendo, né? De graça, né? Estão sofrendo de maneira inocente, né? Então isso é o que me atrapalha, né? Isso é o que, sei lá, corta meu coração, vamos assim dizer, né? Então, ele poderia falar, bom, até esses aí podem ganhar, né? Mas com meu voto e com meu apoio eles não vão ganhar, né? Eu me eximo disso, né? Eu me ausento disso, né? Pra mim os dois vão ser ruins porque os dois não vão fazer nada em pró da pauta bolsonarista, né? Os caras viraram aí amiguinho do Lula, né? E pra mim completamente indiferente, né? Bom, eu não sei, gente, não sei se com isso poderia ser que desse uma reviravolta, né? E aí tanto no Senado quanto na Câmara a gente conseguisse aprovar
tem que ser deputado, né? Acho que para um para outro, né? Eu acho que vamos assim para a Câmara dos Deputados a gente conseguir se eleger um presidente, né, que fosse bolsonarista, né? Um presidente que fosse bolsonarista, que ele atuasse aí, né, na Câmara dos Deputados e fosse o presidente, né? E no Senado a mesma coisa, né? Um senador bolsonarista, né? Agora aí que tá a grande sacada, gente. Eu acho que, por exemplo, né? Antes de não ter acontecido esse escândalo do Banco Master, né? Com a esposa aí do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, né? Banco Master, Vocaro, né? Acho que é Daniel Vorcaro. O Gilmar aí fazendo merda, tentando livrar o Toffoli, né? O Toffoli e o Tayaya, né? Se vocês quiserem pesquisar aí no meu canal, né? Sobre o Tayaya, vocês vão ver aí. O Toffoli com o Tayaya, o Gilmar Mendes fazendo preservada para livrar ele acabou se lascando, né? O Fachin também, né? Fazendo bobagem, né? Então, tipo assim, e o STF, né? Por sua vez, eles, pelo menos entre eles, né? Acho que obviamente que se for um bolsonarista, né? Se fosse, por exemplo, o Cássio Nunes ou o André Mendonça que se metesse em alguma enrascada, vocês podem ter certeza absoluta que nenhum dos 9 ali ia querer mover uma palha para livrar a cara dos dois, né? Simplesmente eles cagariam e andariam para ambos, né? Enfim, então, apenas com a exceção do André Mendonça e do Cássio Nunes, eles são muito unidos entre si, né? Um membro que se machuca, um membro que se dá mal, vai acabar refletindo para todos os demais, né? Todos os demais ali vão sentir, vão se lamentar, vão se machucar, vão se ofender, vão sofrer com esse problema desse um membro, né? Então, a gente pode falar aí o Toffoli, né? Obviamente aí com Tayaya, Vorcaro, não sei o que. Bom, depois do Toffoli a gente tem o Alexandre de Moraes, a Viviane Barça, a esposa dele, né? Também aí enrascada até o pescoço com essa merda, com essa lambança, com essa preservada, com essa corrupção aí do Banco Master, né? E nossa, já vai dar 10 minutos de vídeo. 10 minutos de vídeo aí, gente. Então vamos ver se eu vou correndo agora pra finalizar, né? Se eu já consigo finalizar por aqui, né? Começar a tentar finalizar. Então, gente, como falei pra vocês, né, a Viviane Barça aí, a esposa aí do Careca, né, do Carecão. Bom, e agora, né, de sola, a gente tem o Gilmar Mendes e a gente tem também o Fachin, que também, eles se atrapalharam, né, ele na ânsia de querer proteger esses dois, eles acabaram se amarrando junto nessa âncora e indo junto com eles, né, afundando com tudo aí no mais puro abismo aí do oceano, né? Os dois se amarraram junto e foram junto, né? E aí, obviamente, né, gente, como eu falei, esse coletivismo aí da Suprema Corte, né? Do tipo, você mexeu com o ministro, você mexeu com todos, né? Eles sempre foram bem coletivistazinhos, né? Na maioria das vezes, né? Na maioria, né? Algumas vezes a gente pode falar que foram falsos, talvez, né? Falsos embates, falsas coisas, né? Essa briga aí do Barroso na época com o Gilmar Mendes, né? Falando que o Gilmar Mendes era uma pessoa horrível, né? Devia ser mentira, né? Porque atrás das câmeras aí sempre foram muito bem amiguinhos, né? Enfim. Então, eu acho que, como pode assim, o STF, ele tá vulnerável agora, né? Tipo assim, eu acho que até o brasileiro mais leigo tá vendo que o STF tá querendo proteger, né? Esses são os interesses pessoais dos membros do STF em querer proteger essas pessoas, né? Esses membros aí da mais alta corte, né? Do mais alto patamar, querendo blindar e querer salvar eles, né? Isso daí é fato, né? Eu também não sei se tem essa, né? Tipo, eu vou cair e vou puxar todo mundo junto, né? Mas pode ser que talvez não tanto, né? Isso não me pareça tão tanto, né? Pelo menos nesse caso agora, né? Em outros casos poderiam ser, né? Então, eu acho que sim, gente, como eu falei no começo do vídeo, né, eu acho que o STF ele tá se prejudicando agora, né. Antes o STF queria tudo matar no peito, deixa que eu resolvo, querer soltar a nota de repúdio, não sei o que, blá blá blá, né. Aquela propaganda dantesca lá que, por exemplo, o STF fez de machismo, né, deles irem contra machismo, né. Então o STF ele sempre gostou, né, de paparazzi, de mídia, da mídia elogiando, de não sei o que, né. Agora eles estão quietinhos, né. Eles calaram a boca, né, eles não estão falando mais nenhuma merda, né. Isso, pelo menos alguma coisa boa, né, a gente não tá vendo, né. A mídia não tá noticiando, né, tipo, tá o ministro do STF falou isso e aquilo assado e não sei o quê. O que também, isso por si só, já está errado, né, gente, na nossa Constituição. O ministro do STF não deveria ficar dando as opiniões políticas deles fora dos autos, né? Se eles estão julgando tal coisa, tá lá a TV Senado, a TV Câmara gravando o que eles estão falando, o que eles estão deixando de falar, aí tudo bem, né? Mas eles têm a capacidade de querer vir na mídia, querer holoforte e ficar falando a opinião política deles, o que está completamente errado, né? Se eles querem tanto falar a opinião política deles, eles deveriam, como posso dizer assim, eles deveriam abdicar, renunciar ao cargo deles de ministro da Suprema Corte, a ex-candidata, né, a senadora, a vereadora, ao raio, né, ao raio que carregue eles, o raio que os parta que eles quiserem se candidatar, né? Então é bem por aí. Bom, então a gente também vê isso, gente. Eu acho que caso algum, a gente partindo da lógica que algum presidente do Senado e da Câmara que fosse bolsonarista, ele quisesse abrir essa pauta bomba, né? Essa pauta bomba, essa PEC bomba, que é o... Peraí, deixa esse avião passar, né? É o jeito.
Enfim, se eles quisessem abrir essa pauta bomba, que é a anistiação, eles conseguiam anistiar essas pessoas, talvez eles poderiam fazer algum ativismozinho de merda que eles fazem, né? Querer desengavetar alguma coisa, né? Que é o famoso toma lá da cá, né? Aí também, assim, deixa eu fazer questão desse passar, vai, passa. Passou? Tá bom, obrigado. Então, tipo assim, durante o governo do Bolsonaro não teve esse toma lá da cá, né? Tipo, você vai puxar alguma coisa ruim em mim, eu vou puxar uma sua, né? Então acho que a gente partindo da lógica, né, que a gente tem um presidente do Senado bolsonarista, um presidente da Câmara bolsonarista, ambos já se manifestaram favoravelmente à anistia, né? Ambos já vieram à mídia, já publicaram que se caísse em mãos deles, eles iriam legalizar a anistia, né? Eles iriam aprovar e sancionar a anistia, né? Só falta a sanção presidencial, né? O presidente lá sancionar, né? Então, até se eles tentassem fazer isso no começo, quando aparentemente o STF estava forte, eles poderiam se ferrar de alguma forma, né? A gente não sabe qual forma que, né, que o STF ele interpreta a Constituição da maneira que eles queiram, né? Na maneira que eles querem interpretar. Então, acho que tanto o Senado quanto a Câmara ia cair abaixo, né? Eles iam achar alguma coisinha, algum resquiciozinho, alguma picuinha, algum nhanhanhanzinho, né? Para querer não tão somente murchar a anistia, né? Quanto também punir o presidente da Câmara e do Senado, né? Ambos bolsonaristas, né? Mas agora, gente, como o STF ele tá muito enfraquecido, que todo mundo, acho que até a mídia ela é obrigada a noticiar que eles estão fazendo, né? Eles estão fazendo de tudo para proteger essas pessoas corruptas do Banco Master, do Tayaya, das outras coisas, né? Acho que agora o STF tão enfraquecido seria uma oportunidade de ouro da Câmara e do Senado tentar aprovar com urgência o mais rápido possível a anistia para essas pessoas, gente. Para esses presos políticos do dia 8, né? Agora uma coisa é fato, gente. Vocês acham que o Mota vai se preocupar em pautar isso agora, em falar, não, ó, eu sei que o Lula vai vetar, né? Mas pelo menos, tipo assim, a minha parte eu fiz, né? A minha parte eu fiz, eu tô isento de... O Mota até poderia falar, ó, a minha parte eu fiz, né? Se o Alcolumbre não vai pautar isso e sancionar isso, o problema é dele, né? Se o Lula também não vai sancionar aquilo que eu, né, como presidente da Câmara fiz e como o Alcolumbre fez, né, problema do Lula, né, mas tipo assim, a minha consciência ficou tranquila, né, desencargo de consciência que a minha parte eu fiz, né, se os outros não querem fazer, problema é deles, né, então acho que é óbvio que o Mota, né, eu acho que principalmente o Mota, ele não vai querer colocar o dele na reta, né, ele não vai... vamos dizer assim, talvez querer procurar sarna para se coçar, né, para ele é completamente cômodo e conveniente que isso não passe, né, mas enfim. Então acho que é isso, gente. Infelizmente, né, agora para fechar todo o cenário, né, para fechar toda essa ginástica mental que a gente fez, o Bolsonaro, ele em tese, ele tem um pouco de culpa sim de ter indicado tanto o Alcolumbre quanto o Mota para essas respectivas casas, né? Caras que, por exemplo, todo mundo sabe que eles não iriam fazer nada, né? Não iriam fazer nada pra gente, né? Eu acho que também é muito complicado a gente achar que talvez, né, em 2022, acho que é 2022, né, a gente iria conseguir eleger um candidato bolsonarista para essas duas casas, né? Mas, de qualquer forma, gente, hoje a gente poderia, né, hoje o Bolsonaro, por exemplo, ele poderia bater no peito e falar, ó, eles ganharam, o azar é deles, que bom, faça bem proveito do cargo deles, mas eles não se elegeram nas minhas costas, né? Eles não se elegeram por voto de bolsonarista, eles não se elegeram... Peraí, deixa o energúmeno passar, né? 2 energúmenos, né? Enfim, esse daí vale por 10 energúmenos, eu diria, né? Mas enfim, então, hoje o Bolsonaro ele poderia bater no peito e falar isso, né? O Alcolumbre e o Mota não ganharam com voto de pessoas que gostam de mim, né? Que gostam de mim, que estão do meu lado, que são meus aliados, né? Enfim, deixa o avião passar. E eu acho que basicamente é isso, gente, né? Infelizmente essa é a verdade, né? Eu acho que é claro, né? A política, as coisas, os acontecimentos, os fatos históricos são completamente imprevisíveis, né? Nunca que a gente iria saber que aconteceu um atoleiro, né, de corrupção claramente, explicitamente, né, e diretamente envolvendo os membros da mais alta corte, né? Porque o Brasil a gente tem esse senso de corrupção que tudo vai dar em pizza, né? Que nunca vai respingar neles, que eles sempre vão se blindar, né? Mas agora acho que justamente o contrário, né? Tudo está se mostrando, né, que eles não são tão poderosos assim, né? Eles não são tão intocáveis assim como eles pensam que são, né? Então acho que basicamente é isso. Bom, gente, eu acho que eu vou finalizar por aqui, né? Já deu 20 minutos de vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço. Fui, tamo junto, falou, pessoal, até a próxima. Fui, tchau.